Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo à Prosa com Bertália. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que nós estamos trazendo aqui hoje: cabotagem, transformando a logística brasileira. A cabotagem, ao transformar a logística brasileira, emerge como um vetor fundamental para a eficiência e sustentabilidade do transporte de cargas. Esse sistema de navegação costeira impulsiona a conectividade entre portos nacionais, reduzindo custos e diminuindo a dependência do transporte rodoviário. A cabotagem não apenas alivia a sobrecarga das estradas, mas também promove uma logística mais resiliente e amiga do meio ambiente. Ao potencializar os recursos marítimos do país, a cabotagem se revela como um catalisador econômico e ambiental, contribuindo para um futuro logístico mais eficaz e sustentável. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertália, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer inspiração à sua jornada. E eu terei o privilégio de trazer aqui para conversar, para prosear comigo, aqui na Prosa com Bertália, o meu amigo Gustavo Páscoa. Olha só que honra receber aqui o meu amigo Gustavo Páscoa. Gustavo, seja bem-vindo à Prosa com Bertália. Olá, Bertalha, olá a todos aí. Primeiro queria agradecer aí, Bertalha, pela oportunidade de falar aqui no Prosa com Bertalha. Estou bastante animado aí para poder falar um pouquinho aqui da minha experiência e do momento que a gente vive hoje aqui na cabotagem. Faz parte aí do supply chain, que é o seu tema aí de reflexão aí de todos os Prosa com Bertalha. Que bacana, que fantástico. Quem é o Gustavo Páscoa? É uma pergunta ampla, vou tentar ser bastante breve na resposta, Bertalha, mas eu sou um profissional da área de logística, né? Eu trabalho na área de logística há mais de 25 anos. Sempre tive aí na área ligado à navegação, né? O internacional e também aqui na navegação doméstica, ou mais conhecida como cabotagem. Eu tenho 52 anos de idade, eu tenho dois filhos, um de 28 anos, o Rafael, que já está casado, inclusive, trabalha aí no mercado financeiro, e a minha filhinha do coração, a menina que veio do meu segundo casamento, a segunda chamada, como eu costumo dizer, né? Essa não pode tomar pau nessa, né? É a Alice, tem 10 aninhos aí, minha princesa tem 11 aninhos, desculpa, acabou de completar 11 aninhos, 11 anos já, é uma mocinha, que é a minha princesa. Eu estou hoje, na verdade, como CEO da Norcoast, que é uma empresa que traz um marco muito grande para o mercado brasileiro, porque há mais de 20 anos que o mercado brasileiro não vê um novo entrante na área de cabotagem. É um mercado, como todos sabem, regulado, um mercado que tem muitas barreiras de entrada. Então, nós temos muita satisfação e muito orgulho de dizer que nós já somos uma empresa brasileira de navegação e começaremos a operar aí no início do ano que vem, já recebendo os navios ainda esse ano, né? Vão ser 4 navios de 3.500 teus, mas lembrando que a cabotagem é um processo logístico onde se usa muito da multimodalidade, né? Até vi que na sua abertura você falou que é uma alternativa ao caminhão, né? Que de fato todos esses elementos que você comentou, né? De sustentabilidade, de tirar caminhões da rodovia, são verídicos, né? Mas por outro lado, a cabotagem e o transporte rodoviário, eles são complementares, né? Porque a cabotagem, ela tira de um porto e leva para outro. E aí, dali, eu preciso trazer para casa ou buscar na casa dos embarcadores, aí, dos nossos clientes, né? Então, essa multimodalidade, ela se faz muito presente, passando não somente por rodoviário, mas também por ferroviário, passando por armazém, passando por todo o processo de manuseio desses contêineres dentro dos terminais, né? Então, tem uma abrangência bastante grande. E eu costumo dizer que o momento que a gente vive é um momento importante, né? Como sendo repetitivo aqui, mas mais de 20 anos é muito tempo que não entra aí um novo player aí na área de cabotagem.
Lembrando que o Brasil tem uma costa aí de mais de 8.000 quilômetros, né? E hoje, dentro da nossa matriz de transporte, a cabotagem representa menos de 5%, né, de Uhum. participação, ou seja, nós temos um potencial como país, como economia, de utilizar desse modal que é gigantesco. Fantástico, fantástico. Certeza de uma prosa maravilhosa que nós vamos ter aqui, o Gustavo, pela sua experiência e até pelo fato da cabotagem ter aí uma oportunidade muito grande de crescimento, mas representando um número ainda muito pequeno, né? Cerca de 5, 6% no mercado nacional. Vamos pedir para o pessoal curtir a nossa prosa, porque vai ser uma prosa fantástica, se inscrever no canal e já acionar o sininho da notificação. E vamos conversar sobre a cabotagem, então, e você fez uma brilhante abertura aí. Quais são os benefícios econômicos da implementação da cabotagem no contexto logístico, Gustavo? Olha, a cabotagem, ela por princípio, ela diminui bastante o custo, né? Porque você imagina você tirar, quantos caminhões você tira na rua utilizando um único navio, né? Ou seja, você tira aí algumas centenas ou até mesmo milhares de caminhões aí das rodovias, colocando tudo numa única embarcação. Então, só pelo ganho de escala aí, de transporte, principalmente longas distâncias, a gente sempre está falando de longas distâncias, né? Na cabotagem, já é um fator aí de economia para os embarcadores. Se você olhar a questão de sustentabilidade, isso também traz um benefício muito grande, né? A navegação por si só, ela já tem um baixo impacto em relação à emissão de gases de efeito estufa, né? Então, globalmente, para te dar um número que eu acho que é um número importante e se reflete aqui também na navegação costeira ou de cabotagem, que a navegação ela transporta 80% de todo o comércio global no mundo, né? Global no mundo. Porém, ela participa apenas de 3% das emissões de gases de efeito estufa. Então, isso já demonstra o quão a cabotagem traz um benefício ao meio ambiente, né? Se eu somar a isso o tamanho da nossa costa aqui no Brasil, aí trazendo novamente para a cabotagem, os benefícios são muitos, né? Aí talvez você venha me perguntar, mas por que a cabotagem tem uma participação tão baixa aí Uhum. na nossa matriz de transporte? Primeiro é a capacidade, né? Falta de capacidade, na verdade, de espaço nos navios para poder fazer com que essa carga venha a se utilizar desse modal. E o segundo ponto, que eu acho que talvez a principal diferença entre o caminhão e a cabotagem, é a questão do planejamento logístico, né? Quando uma empresa ela tem que fazer uma expedição de uma carga, seja da sua fábrica, seja do seu armazém, o caminhão ele está sempre disponível, né? Você liga para ele e no dia seguinte, em teoria, ele está lá. Quando ele vai se utilizar da cabotagem, você tem que ter um planejamento, você tem que antecipar esse planejamento, porque os navios eles têm frequências semanais, eles saem semanalmente dos portos, então você tem aí uma questão que as empresas precisam também se melhor organizar para ter esse planejamento e poder se beneficiar de todos esses itens que eu acabei de comentar para você aí, que a cabotagem traz como benefício. Que bacana, fantástico esse ponto que você trouxe. Lá no começo você mencionou que existe, logicamente, uma multimodalidade, quando nós falamos de transporte rodoviário, transporte ferroviário e a parte da cabotagem. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa relação do transporte rodoviário e da cabotagem, porque hoje no Brasil nós saímos lá do Rio Grande do Sul e vamos até lá ao Rio Grande do Norte com caminhão, né? Ou seja, tem logicamente essas restrições, essas situações onde nós não temos espaço nos barcos, nos navios para poder transportar. Mas eu queria explorar um pouquinho mais, primeiro, a redução da dependência do transporte rodoviário e as oportunidades que você vislumbra pela perspectiva da sua experiência dentro dessa parte da cabotagem, Gustavo. Eu só complementando o que você comentou de você tirar carga do Rio Grande do Sul e para o Nordeste, eu vou além, né? Ir para o Norte. Nós entramos com essa carga vai até Manaus, né? No extremo do país ali e de fato a cabotagem ela entra, ela consegue navegar
pelo rio, né? Ele vai até Manaus, então te traz esse benefício também, né? Essa relação, né, que eu costumo dizer complementar entre a navegação costeira ou de cabotagem e o rodoviário, ela é benéfica a ambos os setores, né? A cabotagem, evidentemente, você está aí propiciando aí o uso de mais embarcações, promovendo aí a Marinha Mercante Brasileira, trazendo novas embarcações, mais tripulantes brasileiros e assim por diante. É, beneficiando também os clientes, né, na verdade, com a possibilidade de usar um transporte mais sustentável, com menor custo, etc. Mas beneficia também as empresas de rodoviário, porque para elas, você pegar um caminhão e disponibilizar esse caminhão por 25 dias, para ele sair do sul do país e ir até Manaus e chegar lá, o cara tem que procurar uma carga para voltar, o custo do ativo dele é muito grande. Então, para ele, para as empresas e para os autônomos, para os operadores, motoristas e donos de caminhão, é muito melhor ele fazer 10 transportes curtos do que fazer um transporte longo, né? Então, é por isso que eu digo que cada modalidade ele tem a sua aplicação. O rodoviário são para distâncias curtas, são até para uma distribuição dentro de grandes metrópoles, é para isso que ele serve, não para sair, como você disse, do Rio Grande do Sul e ir lá para Manaus, aí demorando em 2 meses você faz uma viagem entre ida e volta, né? Então, esse que eu vejo usando aí, vendo e observando o mercado há muitos anos, que é uma grande falha, né? Que na maneira com que se coloca a cabotagem como um competidor do transporte rodoviário. E não é, eles são complementares, né? Um Uhum. fomenta o outro e traz, no fim do dia, o benefício aí para os embarcadores, onde vão ter um embarque muito mais sustentável, menores custos, mais otimizado, que só traz benefícios aí, como você bem mencionou aí no começo da nossa prosa. Perfeito, Gustavo. E dentro dessa perspectiva, você trouxe aí o transporte rodoviário, se conectando eventualmente com a cabotagem, pelo lado de multimodalidade. Você tem uma palhinha acerca também da relação com o ferroviário? Claro, o ferroviário, como o rodoviário e a cabotagem, também tem a sua aplicação, né? Qual é a aplicação do rodoviário, do ferroviário? É você interiorizar a carga que está próxima à costa, né? Então, quando eu chego com uma carga, com um container, por exemplo, no Porto de Paranaguá, eu tenho uma conexão direta que eu posso levar essa carga até o interior do Mato Grosso, ali usando aí as empresas que hoje estão estabelecidas e têm malha, usando como um exemplo, né? Imagina você fazer isso de caminhão, né? Imagina você sair com essa carga de Manaus e ter que conectar ela ali no interior do Paraná, de caminhão, né? Não faz o menor sentido, né? O Brasil tem uma matriz de transporte rodoviário, por N razões, né? Se escolheu, na verdade, esse modal lá atrás, ainda na época de Getúlio, de Juscelino, desculpa, Juscelino. se escolheu esse modal como o principal modal do Brasil, não foi errado, mas se confiou demais de que esse modal seria suficiente para levar o Brasil para uma outra esfera. E, na verdade, se você olhar países que têm costas como ou tão grandes ou até maiores que a do Brasil, como, por exemplo, a China, metade do transporte na China é feita por cabotagem, 50% da matriz de transporte chinesa é feita pela cabotagem. Mesma coisa na Austrália, nos Estados Unidos, os percentuais variam um pouco aí de 40%, 45%, 50%, mas olha, é uma participação muito importante, né? Então, quando você fala que o Brasil transporta aí 5%, que na verdade é um pouco mais, se você analisar, se você incluir nessa conta óleos e combustíveis, né? Que é um transporte de cabotagem também, mas de líquidos, e basicamente a Petrobras que faz esse transporte através da Transpetro, esse percentual é 11%, tá? Mas se eu isolar esse óleos e combustíveis, a gente cai aí para os percentuais que eu falei aí, que é menos de 5%, né?
Fantástico, muito legal a nossa prosa aqui. O Gustavo, você trouxe aí alguns ingredientes, alguns elementos extremamente importantes, falando dos desafios, falando da multimodalidade, falou um pouco sobre ferrovia, sobre rodovia, sobre a cabotagem, por que que não expande, por que que não cresce. Gustavo, nós estamos fazendo o seguinte ponto aqui, estamos chegando ao finalzinho do primeiro tempo da nossa prosa. Vamos tomar um café, uma água, chamar a Dona Corujinha e seguir adiante? Vamos embora. Olha só que prosa fantástica, Gustavo trazendo uma contribuição enorme para as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertalha, falando de cabotagem, cabotagem que é algo extremamente interessante, principalmente para movimentar as cargas de longa distância. Eu gostaria, Gustavo, de explorar um lado aí que é bastante importante. De que forma que a cabotagem pode melhorar a conectividade entre os portos nacionais e quais são as implicações da cabotagem na infraestrutura portuária do Brasil? E aproveitar um ganchinho, como nós estamos vivendo problemas de seca lá na Amazônia, como é que fica esse trajeto, esse percurso, Gustavo? Bom, falando aí de como que a cabotagem ajuda aí a conexão dos portos, a cabotagem ela tem uma característica, né, que ela também ajuda a fazer a distribuição da carga que vem da importação, né, ou que está saindo para exportação. Em que sentido? Cada dia que passa, os navios que estão chegando aqui na nossa costa, os navios de longo curso, principalmente os navios de containers, os containeiros, eles estão aumentando de tamanho, né? A frota mundial ela vem trabalhando com navios maiores e, por consequência, aqui o nosso trade, o nosso comércio aqui com o restante do mundo, esses navios, com o passar do tempo, eles vão crescendo, eles vão trazendo navios cada vez maiores, né? E esse tamanho desses navios, eles vão limitando o acesso nos terminais, né, nos portos, e aí é onde entra a cabotagem, né? A gente entra com o conceito de hub port, né, que são os principais portos, então aqueles portos maiores, como o Porto de Santos, usando como exemplo, ele vai receber esses navios maiores, né, de longo curso. Eu faço um transbordo desses contêineres para o navio de cabotagem, que são navios menores, e que eles conseguem abastecer os portos menores, né? Isso traz, na verdade, vários benefícios, né? O primeiro benefício, que essa carga, inclusive, fazendo uma parte, era a chamada de feeder, né? Que é justamente você estar alimentando os portos menores dos portos maiores e vice-versa, né? Isso traz uma inclusão de outros portos que não conseguiriam receber essa carga de importação pelo tamanho do navio, e aí entra parte da sua pergunta em relação à infraestrutura, né? Os portos precisam, de fato, receber investimentos cada dia maiores aí de infraestrutura, principalmente nos principais portos brasileiros que requerem dragagens regulares, né? Então você tem um problema ali de investimento mesmo. Então, essa característica da cabotagem, ela ajuda a fomentar os outros portos, a fazer essa distribuição ou essa coleta de carga, no caso da exportação, de maneira mais inteligente e mais eficaz. Então, quando um armador de longo curso ele vende uma carga de importação que sai da China e vai para Manaus, por exemplo, ele não necessariamente precisa entrar com o navio dele em Manaus. Ele pode parar, por exemplo, no Porto de Santos ou no Porto de Paranaguá, com os navios maiores, e eu faço essa conexão, a cabotagem, na verdade, faz essa conexão para os outros portos. Falando aí da seca desse ano, né, que de fato foi uma seca fora da curva, mas que, na minha humilde opinião, vai ser uma constante, né? Nós passamos aí por um processo global aí de aquecimento global, né? Isso traz uma consequência climática que a gente sente na pele. E esse ano Manaus sofreu, acho que a pior estiagem aí desde que se começou a medir isso, a mais de, acho que a última que foi tão grave foi 2013 e esse ano foi pior do que a de 2013, né? Então foi de fato um momento onde se parou de entrar dentro do rio ali, os navios pararam de entrar dentro do rio porque chegou num calado. Para quem não sabe, o calado é a distância da linha d'água do navio até o fundo dali do canal, né? No caso é um canal que passa o navio. O que é necessário ali, né? Na minha opinião, é investimento
que aí pode ser público ou privado, mas precisa ter, na verdade, a regulação da parte pública para se fazer uma dragagem regular ali no Porto de Manaus. A cabotagem ajuda, né? Mas ela não é a solução definitiva. Como que ela ajuda? Eu consigo chegar em lugares com navios menores que os navios maiores não chegam, e eu vou além. Os navios, no caso aqui da nossa empresa, fazendo um pouquinho de propaganda aqui para a Norcoast, todos eles têm guindastes de bordo. Então, eu consigo fazer transbordo para barcaças que são chatas, e eu consigo abastecer, por exemplo, Manaus, que foi o que foi tentado fazer esse ano. De novo, precisa de uma série de autorizações, de Marinha, de ANTAC, enfim, tem a NTT, tem que ter uma série de autorizações que você precisa para fazer uma operação como essa que eu acabei de descrever, mas é uma possibilidade, né? É uma alternativa. Mas a questão da infraestrutura, e nesse caso específico aí de Manaus, é a dragagem, né? Você precisa ter uma infraestrutura instalada lá que faça essa dragagem de maneira regular, para não chegar no momento de seca, né, que acontece todo ano, né, que é uma novidade para a gente. Esse ano ela só foi mais severa, ela acontece todo ano, não sofrer o que sofreu aí a região esse ano, né? Agora a gente já está no momento de retomada aí da vazante do rio, né? A gente tem, acho que esse final de semana, se não me falha a memória, subiu quase 17 centímetros o nível do rio. Tem-se relatos aí de chuva nas cabeceiras, né? Ou seja, no Peru, principalmente, que é a nascente do rio, está chovendo bastante, então, em teoria, a gente entra agora já na recuperação. Mas para a logística isso foi um desastre, né? Porque você imagina que nós vamos ter agora a Black Friday, né? Que é um marco aqui de vendas, e você tem muitos produtores ali na região da Zona Franca de Manaus, eletroeletrônicos, televisão, duas rodas, você tem muita coisa ali que teve aí uma quebra importante aí no seu supply chain. Bacana. E eu queria embarcar um pouquinho, bom, usando analogia com a cabotagem, vamos embarcar nesse assunto, né? E, Já. e exatamente explorar esse lado aí de segmentação, né? Ou seja, quando a gente olha pela perspectiva de setores econômicos, quais são aqueles que são mais impactados positivamente pelo uso da cabotagem, ô Gustavo? Olha, hoje em dia, né, com a capacidade que tem o mercado, o que tem a cabotagem em si, né, o principal trade dentro do Brasil é o que liga Manaus com a região sul, tá? Por causa da Zona Franca de Manaus. Então, você tem uma subida de, basicamente, bens de consumo, né? E aí vem dos mais variados possíveis. E na descida você tem muito produto eletrônico, tem muito produto químico, tem muito produto siderúrgico, tem duas rodas, eu mencionei, tem um polo bastante grande, mobile também tem um polo bastante grande, entra no eletroeletrônico. Então, hoje, esses são os principais segmentos que se beneficiam da cabotagem. No entanto, Bertalha, é importante mencionar que a adição de mais capacidade no sistema, ela traz uma oportunidade que nós aqui da Norcoast estamos nos apresentando ao mercado como uma alternativa, mas também como uma possibilidade de conversão, né, no sentido daquela pessoa, aquele segmento que hoje não se utiliza muito da cabotagem, poder ter esse benefício. Quem são esses segmentos, respondendo essa pergunta? É muito varejo utiliza-se hoje, mas poderia se utilizar muito mais, principalmente no que diz respeito a levar produtos lá para Manaus. E aí você entra em proteína animal, você tem aí uma série de outros produtos para abastecer, principalmente a região Nordeste e a região Norte, aonde essa entrada de capacidade adicional e algumas peculiaridades do serviço, né? Se você me permitir só me estender um pouquinho, que acho que é importante, principalmente para o varejo, é que hoje a empresa que não tem volume suficiente para encher um container por semana para pegar a cabotagem e subir, por exemplo, para a região norte e nordeste, ele não faz cabotagem, ele manda de caminhão, tá certo? Nós estamos implementando no mercado aqui a carga fracionada na cabotagem. Então, ele vai conseguir
mesmo que ele tenha parte de um container, se beneficiar disso. Então, o que a gente está aqui colocando e se apresentando ao mercado é dar acesso a esses segmentos, por essas razões que eu acabei de mencionar, poderem se utilizar e se beneficiar aí, de tudo de bom que traz a cabotagem. Legal esse ponto que você trouxe, Gustavo, até porque na realidade você acaba flexibilizando o meio de transporte, né? Ou seja, como não existia alternativa exatamente em função da fragmentação, com essa estratégia você acaba dando oportunidade também para aquelas pessoas que transportam cargas fracionadas, fragmentadas. Um ponto que eu gostaria de explorar contigo basicamente, eu gosto muito da vantagem competitiva, né? Ou seja, como é que as empresas podem, de alguma maneira, otimizar, coordenar o transporte, aí falando de supply chain e de logística. Em que medida a cabotagem pode influenciar a competitividade do mercado logístico aí dentro do contexto brasileiro, Gustavo? Eu acho que o principal e primeiro que eu vou mencionar aqui é o custo, né? Ele reduz o custo de maneira importante, né? De maneira significativa, né? O segundo é o benefício que traz a sustentabilidade. Qual é a consequência secundária mais importante também que você ter um transporte mais sustentável traz para a economia, né? O terceiro que eu também vejo você aumentando a quantidade de empresas que se utilizam desse modal, você vai estar fomentando o modal, você vai estar ganhando mais massa crítica, você vai prover, você vai dar possibilidade de mais capacidade, ou seja, de entrar mais navios, de fomentar a economia de uma maneira geral. Para o embarcador, eu acho que essa questão do acesso, ela é importante, né, de uma empresa que dê acesso. E aí, quando eu falo acesso, são esses serviços que eu falei aí de fracionados, é a capacidade adicional, mas também entra num outro espectro, Bertalha, que eu acho que eu já ouvi você falar bastante em algumas outras prosas que você teve aí com outras pessoas aí da área, que é o uso da tecnologia, né, do digital, né? Isso, de fato, também é uma das coisas que nós estamos trazendo ao mercado, de usar a inteligência artificial, de usar todas essas novas, eu estou chamando de nova, que nem são tão novas assim, né? Mas todas essas tecnologias convergindo, na verdade, numa experiência melhor para o embarcador. Né? Porque hoje o embarcador ele tem um dilema, né? Que é, puxa, ou eu aceito da maneira que é, ou eu não faço, eu vou fazer no caminhão. Então, essa flexibilização, que só é possível utilizando-se dessas novas tecnologias e ferramentas de otimização, ganho de produtividade, acesso digital. Então, uma coisa simples. Hoje, já no nosso portal, o embarcador ele consegue entrar lá, fazer uma cotação online. E aí, online, eu gosto de ressaltar que não é aquele que ele preenche um formulário e manda um e-mail, né? E depois recebe uma cotação e aí, não, foi online. Não, não é isso. Ele vai lá e o sistema já monta para ele a cotação automaticamente, com todas as variáveis que pode ter, né? Então, tipo de carga, valor da carga, tipo do container, peso do container, se ele vai precisar de ajudante, se ele vai querer ter um rodoviário atrelado a isso, carga, descarga, ova, desova do container, tem toda essa complexidade ali dentro. E a partir do momento que ele tem já a cotação no final desse processo que ele construindo ali, ele dá um clique e já buca a carga dele. Então, isso faz parte, né, do que eu chamo de acesso. É você trazer empresas que tinham ou têm ainda dificuldades de acessar essa modalidade se utilizando da tecnologia. Né? Então, acho que essas vertentes que eu acabei de trazer aqui para você é o que faz que você crie esse diferencial competitivo para os embarcadores, principalmente. E isso é uma inovação, né, Gustavo? Porque, na realidade, me corrija se eu estiver equivocado, quando nós olhamos a perspectiva do setor, né, do setor marítimo, da cabotagem, é um setor onde a inovação, a tecnologia, ela ainda tem um espaço para conquistar, né? Não, sem dúvida, né? É um setor centenário, né? Você tem empresas aí de 100 anos, de 150 anos. Inclusive, eu não mencionei, mas a Norcoast,
É uma joint venture, né, de duas grandes empresas de navegação, uma alemã e uma brasileira. A alemã é a Hapag-Lloyd, que é uma empresa, é um dos maiores, dos cinco maiores empresas de transporte de containers no mundo. E a outra é a Norsul, que é uma empresa também de cabotagem, uma empresa brasileira de navegação, de cabotagem. No entanto, ela faz granéis, né? Carga granel, outro tipo de embarcação, outro tipo de operação logística, né? Essas duas empresas se juntaram, joint venture e 50-50, 50-50, e formaram a Norcoast, né? Então, são empresas, a Hapag é uma empresa de mais de 120 anos, a Norsul é uma empresa de mais de 60 anos, são empresas centenárias, que de fato demoraram um pouco para aderir a essa nova, vamos dizer, esse novo momento da humanidade de digitalização, de utilização dessas tecnologias. E é muito que a gente está tentando trazer agora para o mercado brasileiro, né? Então você tem razão, demorou um pouco, mas eu acho que agora elas estão, como se diz nos Estados Unidos, catching up, né? Uhum. Buscando aí cobrir o gap aí que foi deixado para trás de tempo, investindo aí nisso, e nós não somos diferentes. Maravilha, fantástico. Gustavo, meu amigo, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui. Passou voando, uma prosa muito gostosa, realmente. É uma prosa que tem um saborzinho assim de quero mais, né? Ou seja, tem muita coisa para ser falada. Gustavo, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertalha. Bertalha, eu que agradeço aí, agradeço a você, agradeço todas as pessoas que vão estar nos ouvindo, que estão nos ouvindo agora, estão nos assistindo. É um prazer enorme, uma honra participar aí do Prosa com Bertalha. Como eu te disse anteriormente aí no backstage, eu acompanho o seu trabalho aí de longa data, sou um super fã seu, seus livros e esse trabalho que você faz aí de trazer à luz aí ao supply chain, né? Essas discussões, elas são cruciais para o desenvolvimento de qualquer economia, e o Brasil não é diferente disso. Eu acho que quanto mais a gente promover esses debates, promover a multimodalidade, promover a diversidade de ideias, né, inclusive, sem brigas, né, de certo ou errado, de fato a gente sempre buscando o bem comum, que é a melhoria. Eu acho que o nosso Brasil tem a agradecer e a melhorar, né? Então, te agradeço, é uma honra estar aqui com você e estou à disposição para qualquer outro papo aí ou qualquer outra prosa que você queira ter. Fantástico, meu amigo, gratidão enorme. Ao infinito e além, Gustavo, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para você. Tudo de bom. Amém. Obrigado, Natália.